Nosso terceiro de home office. Estamos ainda nessa Bom luta aí, dia a né, todos. galera? Queria começar a testar e ver se vocês estão ouvindo a gente legal. Por favor, dá um feedback aí no chat pra gente. Se o som estiver ok, se a imagem estiver ok. Vocês podem dar um feedback pra gente? Pode fazer um papo firme aí no chat, por favor. Dá um ok aí. Estão ouvindo bem? Ok no chat. O pessoal tá começando a entrar aqui. Zé Eduardo, beleza? Tá aí na sala já o Ailton, Douglas, Bom dia, Ailton, Emanuel. Manuel, Edson. Tudo bom, galera? Ótimo, áudio e vídeo ok. Vitor Machado, beleza? É... Esperar aqui só mais 1 ou 2 minutinhos, galera, pra gente iniciar de fato aqui. A gente vai bater um papo sobre nossos módulos fotovoltaicos. A gente tem tentado fazer um bate-papo diferenciado, envolvendo mais o pessoal que está assistindo, para a gente tirar mais dúvidas, para virar um bate-papo de fato, né? Não ficar só eu e o Marcos aqui falando e a galera não participar. Só para avisar, tem a Sabrina aqui, tá, gente? No nosso bate-papo aqui na sala, que é do marketing. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos nossos canais sociais, ao nosso site, pode estar mandando aqui que ela prontamente vai responder aqui a vocês, tá? Esse webinar de hoje é uma continuação até do último, que foi sobre especificações técnicas de inversores. A gente começou pelo mais difícil, na verdade, e agora vamos falar das mesmas especificações para módulos fotovoltaicos. Às vezes claro que você já viu o datasheet, né? Mas sempre tem aquela dúvida, né? Aquele parâmetro lá que você ainda não entendeu bem, e a gente vai procurar falar de todos, pelo menos todos os principais hoje, e vocês mandem as dúvidas aqui para a gente poder conversar, tá? É isso aí. Bom, bateu 10:05 aqui, então vamos começar, gente. Bom dia mais uma vez. Devagarzinho o pessoal vai entrando aí. Para quem ainda não conhece a gente ou não participou de algum webinar nosso, eu me chamo Raoni, eu sou o responsável pelo departamento técnico de engenharia da UIM. O Marcos vai se apresentar aqui para vocês. E no final da apresentação a gente vai disponibilizar nossas redes sociais, nossos canais. E vamos bater esse papo aqui hoje sobre especificações dos módulos fotovoltaicos. Marcos, você pode se apresentar aí para a galera, por favor? Claro, pessoal, sou especialista técnico da UIM, também trabalho aqui no suporte técnico, junto com o Raoni, faço parte da equipe de engenharia. Devo falar com vocês aí também quando vocês precisarem de um apoio em termos de orientação de projeto, projetos especiais aí que a gente também atua, auxiliando vocês, dando dicas, recomendações. Sobre equipamentos, né, todos os equipamentos e acessórios que a gente usa nos nossos geradores fotovoltaicos. Então, precisando, vocês podem me contatar também. Nossos e-mails estão aí, Engenharia 1, Engenharia 2, para a gente desenvolver o negócio juntos. Tá bom? Exato. Bom, Marcos, você vai passar por aí? Eu passo aqui. Você pode ficar Não, à vontade, eu acho que é passo mais aqui. fácil. Isso. Vamos começar, né? Como eu falei, hoje vamos falar sobre módulos fotovoltaicos. O módulo não é tudo igual. E também você não vê só pela potência, né? Você tem que avaliar o módulo com várias características, né? Mas, claro que você vai olhar a primeira potência, enfim, preço, o tipo dele, a característica construtiva dele, mas tem várias coisas aí que são importantes saber na hora de um projeto. Então, a gente vai avaliar, principalmente aqui, todos os parâmetros que estão nos datasheets. Primeiro, falando sobre os dados elétricos, tá? Que basicamente as primeiras informações que a gente vê lá no datasheet. Potência máxima, né? Vocês já sabem que o módulo fotovoltaico, esses dados elétricos, eles são em STC, né, que é Standard Test Conditions, condições padrão de teste. Essas condições padrão de teste são o módulo ensaiado em 1000 watts por metro quadrado, de radiância em cima dele,
temperatura de 25 graus Celsius, essa é a temperatura da célula, tá? Não a temperatura ambiente, a temperatura da célula é 25 graus Celsius, e 1,5 unidades de massa de ar, tá? Que equivale aí ao espectro de radiação que chega no solo quando o Sol está mais ou menos 60 graus inclinado em relação à superfície. São condições padrão de teste, né? Então todos os módulos são ensaiados dessa forma, para obter as curvas e os dados elétricos. Basicamente, a potência máxima do módulo é a potência que ele consegue produzir, tá? A potência máxima que ele consegue produzir nessas condições padrão de teste. Se você for pensar, uma célula fotovoltaica, um módulo fotovoltaico, se comporta de uma forma muito diferente de uma bateria, né? A gente pode até fazer uma comparação, mas uma bateria, por exemplo, ela é uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão, ela aplica aquela mesma tensão na carga, independente da carga, tá? Você pode variar a carga, colocar aí uma fonte ideal, né? Você pode colocar a carga que você quiser nos terminais da bateria e a bateria vai estar lá com aquela tensão especificada, tá? 12 volts, 15 volts, 24 volts, que seja. Então, uma fonte de tensão ideal, a tensão ela é a mesma, independente da carga. Já uma célula fotovoltaica, a tensão ela varia com a carga. Tá? Se você for fazer uma experiência aqui, pega um módulo fotovoltaico, né? Quem fez aí técnica eletrotécnica ou engenharia elétrica conhece um reostato, né? Um reostato ele é uma resistência variável, que está demonstrada aí na apresentação, né? E tem lá os dois terminais. Você pegar um módulo fotovoltaico e conectar no reostato, né? Reostato você varia a carga dele, varia a resistência dele com esse ajuste aí que ele tem na parte de cima. Então você pode colocar ele na resistência máxima, uma resistência muito alta, e diminuindo a resistência até chegar no curto-circuito, né? A resistência zero, ou seja, o módulo está em curto-circuito. Se você fizer isso, vai acontecer o seguinte: resistência zero, tá? O módulo está em curto-circuito. Ele vai apresentar uma corrente, que é a corrente máxima que ele consegue produzir, né? Que está determinada aí por ISC, corrente de curto-circuito, short circuit, corrente máxima que ele consegue produzir. E nessa condição, como a resistência é zero, a carga é zero, a tensão é zero. Então, a gente tem aí na curva azul, representada aí o eixo Y, corrente, o eixo X, tensão, a tensão é zero e a corrente é máxima, a corrente de curto-circuito. Temos aí o primeiro ponto da curva. Vamos descendo essa resistência, tá? Variando essa resistência. Na verdade, subindo a resistência. Estava em resistência zero, vamos aumentando essa resistência. A corrente, né, ela vai praticamente pela curva, a gente consegue ver que ela continua igual, mas a tensão vai aumentando conforme você vai aumentando a resistência. A tensão vai aumentando linearmente, tá? Vai aumentando, isso aí é uma curva para uma célula, tá? Tanto que a tensão que vocês estão vendo aí é 0,1, 0,2, 0,6 volts no máximo. Então, essa é uma curva para uma célula só, uma das células dentro do módulo. Se fosse a curva de tensão do módulo, a tensão máxima aí seria 35, 40 volts. Tá? Então, a tensão ela vai aumentando e a corrente permanece a mesma, até que chega num ponto que a corrente ela começa a diminuir. É o que a gente chama de joelho da curva. E aí, a tensão também ela continua aumentando, só que ela aumenta mais devagar. Você está lá aumentando a resistência e a tensão aumenta um pouco mais devagar. A corrente vai cair, daqui a pouco a corrente cai de uma forma mais rápida até chegar na tensão máxima que o módulo consegue produzir. E a corrente é zero. Essa condição a gente chama de circuito aberto, ou seja, cheguei numa resistência com o reostato que ela é muito alta. Ela é tão alta que não passa corrente nenhuma praticamente pelo reostato. Então a carga é muito elevada e o módulo está em circuito aberto e a corrente dele é zero. Temos aí o segundo ponto da curva, o ponto chamado aí VOC. Agora, naquele joelho, tá? Bem no meio do joelho da curva, a gente tem o ponto de máxima potência. Ele é chamado dessa forma porque ele é o ponto em que o produto entre a corrente do módulo e a tensão do módulo, ele é máximo, né? Então, a corrente vezes a tensão chegou no máximo. A gente consegue ver aí pela curva vermelha que ela é uma curva de potência por tensão. A potência vai aumentando, né, conforme a tensão vai aumentando, chega no pico ali que é bem junto do meio do joelho da curva. E depois volta a diminuir até chegar em potência zero, né? Você tem tensão, mas não tem corrente, potência zero. Tem corrente, mas não tem tensão, potência zero também. Então, basicamente,
essa curva que vocês têm que ter em mente, que é a curva característica do módulo fotovoltaico, é chamada curva característica, curva IV, né? E também pode ser a curva de potência por tensão. Tá legal? Rony, tem algum comentário aí? Não, por enquanto não, vamos seguindo. Pessoal, só lembrando, pode mandar as perguntas aqui no chat, que a gente costuma não deixar nenhuma para responder. E se por acaso o tempo exceder e a gente não conseguir, a gente responde no particular com vocês aí, depois via e-mail, via WhatsApp, via Skype, beleza? Mas a ideia aqui é a gente interagir, então pode ficar à vontade aí, galera. Pode mandar os questionamentos. Beleza? Legal. Vamos, Então, vamos seguir. Uma coisa muito interessante aí para a gente saber, afinal de contas, como é que o inversor, então, né? Se eu não mudo a carga da unidade consumidora, eu não mudo a carga, por exemplo, tem um inversor na minha casa. Eu não estou mudando a carga da casa. Como é que o inversor ele consegue localizar esse ponto de máxima potência? Como é que ele consegue mudar a tensão do módulo de forma que ele a tensão do módulo fique bem em cima ali do ponto de máxima potência? É justamente por causa disso, porque a resistência de entrada do inversor, ela varia, né? De uma forma eletrônica, o inversor faz isso eletronicamente, ele varia a carga que o módulo está enxergando. Ele varia de que forma? De forma que a tensão dele, né, ele vai variando a carga até que a tensão ela fique igual ali à tensão de máxima potência. Então é assim, variando a carga de entrada, a carga que o módulo está enxergando, que o inversor consegue fazer com que o módulo trabalhe na condição ótima de operação. Ele não muda a carga da casa, a rede, não muda nada disso. Ele muda a sua carga interna, tá? De entrada. Perfeito? Perfeito, Marcos. Então, seguindo, nós temos aí os dados de tensão de circuito aberto e tensão de máxima potência, né? Como a gente falou, esses dados são importantes por quê? No projeto, você vai ter que estar casando o módulo com o inversor. Basicamente, a tensão do arranjo fotovoltaico depende só da quantidade de módulos que você coloca em série naquela string, tá? Não depende de radiância, depende um pouco da temperatura. Mas, basicamente, a tensão da string é a que determina a tensão de operação do módulo. Então, na hora de fazer o projeto, você vai determinar o número de módulos que estão conectados em série. A tensão de máxima potência, tá, resultante da string, ela tem que estar nesse intervalo aí, nessa faixa verde que a gente demonstrou, que é a faixa de tensão, né, que o inversor consegue, está lá no datasheet do inversor, a gente comentou aí no último webinar, que o inversor consegue localizar o ponto de máxima potência. Então, característica de projeto, VMP da string tem que estar dentro da faixa de máxima potência, de rastreamento do ponto de máxima potência do inversor, dentro dessa faixa verde aí, determinada pelo datasheet do inversor. Enquanto isso, a tensão de circuito aberto, tá, da string, tem que ser inferior à tensão máxima suportada pelo inversor, tá bom? Senão, no momento aí que o inversor está sem carga, né, o disjuntor CA está aberto para, enfim, alguma manutenção, qualquer condição assim que o inversor parou de gerar, a tensão da string vai lá para cima, ela vai de tensão de MP, ela vai para tensão de circuito aberto, VOC. E nessa condição não pode ultrapassar a tensão máxima suportada pelo inversor, tá? Para não causar aí nenhuma redução de vida útil, nenhum dano à placa de potência do inversor. Então, basicamente, essas duas considerações em termos de projeto. Beleza? Beleza, Marcos. Vamos prosseguindo. Voltando mais uma coisa que a gente comentou aí no último webinar, mas corrente curto-circuito e corrente máxima potência. Como é que isso influencia no projeto? Basicamente, a sua corrente de máxima potência, que varia, assim, totalmente linear, proporcional à quantidade de sol que você tem, a quantidade de luz que chega no módulo, a corrente de máxima potência da associação tem que ser inferior à corrente máxima do inversor, corrente máxima de entrada, que é a corrente máxima utilizável dele. Ele consegue converter essa corrente em potência. Tá? Se ficar acima, vai ter uma corrente aí, a sobra de corrente que ficou acima, ele não vai conseguir gerar, tá? Ele vai ser obrigado a deslocar o ponto de máxima potência um pouco, porque ele não vai conseguir produzir aquele excedente de corrente ali. Então, em termos de projeto, IMP tem que ser inferior à corrente máxima do inversor. Enquanto a corrente de curto-circuito máxima do módulo tem que ser inferior à corrente de curto-circuito máxima de entrada do inversor. Tá? São essas duas comparações que a gente faz em relação à corrente. Tá? Justamente para, no caso de uma falha
um curto-circuito interno do inversor. Essa corrente de curto-circuito, ela não chega a ultrapassar a corrente máxima de curto-circuito que a placa de potência dele suporta. Tá? Então, não gera uma queima, não gera nada. Por isso que é importante esse parâmetro também. Ô Marcos, é interessante só comentar sobre isso, que muita gente às vezes se pergunta, o pessoal que está começando a lidar com o dimensionamento dos projetos, pergunta por que a gente usa no dimensionamento a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito ao invés da corrente da tensão de operação, na hora de fazer um dimensionamento prévio, obviamente, né, sem levar em considerações qualquer outro fator de temperatura, enfim. Acho que você poderia comentar sobre isso também, que ao invés de a gente considerar a corrente e tensão de operação, a gente considera de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Perfeito. Porque dimensionamento. Sim. É justamente porque esses já são os valores máximos, tá? A gente trabalha com extremos, né? Então, se o VOC está inferior à tensão máxima do inversor, já é a coisa mais importante, tá? E aí cabe ao projetista, né, verificar que o VMP tá inferior ainda, está dentro da faixa de tensão em que o inversor consegue rastrear o ponto de máxima potência. Mesma coisa com corrente de curto-circuito. A primeira coisa é a corrente de curto-circuito do arranjo não ser superior à corrente de curto-circuito máxima do inversor. É o mais importante. E aí, uma análise mais profunda, você vai ter que verificar que a corrente máxima potência também não ultrapassa a corrente máxima. Se ultrapassar um pouco também, não tem problema, né? Que vai ultrapassar um pouco, numa condição de 1.000 watts por metro quadrado e a célula está fria, está a 25 graus. E é uma condição que, não vai acontecer sempre, vai acontecer pouquíssimas vezes, né? Que você vai ter uma radiância da ordem de 1.000 watts por metro quadrado e uma temperatura da célula fria. É raríssimo isso acontecer. Então, se ultrapassar um pouco, ainda não tem problema. Vai de projeto para projeto, mas o mais importante, assim, em termos de... para a gente, é certificar VOC e ISC, é por isso. Beleza, muito bom. Vamos prosseguir. Eficiência, né? Todo mundo fala muito de eficiência, e é super importante a eficiência dos módulos estar aumentando, conforme a potência deles também está aumentando, porque você tem que produzir mais com a mesma área. E produzir mais com a mesma área, você só tem como fazer isso se, sei lá, mudar a tecnologia da célula ou se usar a mesma célula, só que com uma eficiência maior. Então, a eficiência hoje dos módulos, ela varia entre 16% os módulos eficiência mais baixa, e chega a ultrapassar 20% nos módulos de eficiência mais alta. Isso para silício cristalino, tá? Tanto poli quanto mono. Os monos já conseguem ultrapassar aí os 20% nos módulos aí de acima de 400 watts. Então fica 20,5, 20 ponto alguma coisa. E eficiência, na verdade, é a potência que o módulo gera, tá? Dividido pela potência que ele recebe de radiação do Sol, a irradiância. Divide potência elétrica gerada na saída pela irradiância que o módulo recebe em toda aquela área na entrada. Isso vai dar a eficiência dele. Tem uma outra forma de calcular isso, porque essa é a eficiência de pico. Essa eficiência dele é na condição STC. Tá? Então, a eficiência que vem lá no datasheet, essa 20,5%, 20%, 18%, é a eficiência de pico, nas condições padrão de teste. Agora, uma outra forma de calcular como está em condições padrões de teste, eficiência vai ser, né, como eu falei, a potência de pico do módulo dividido por a potência de radiância que chega lá, que é 1.000 watts por metro quadrado, vezes a área dele, né, a área do módulo. Então, só se você tiver aí a potência de pico do módulo e a área dele, você já consegue calcular a eficiência do módulo, que vai bater com aquela eficiência que está no datasheet. Tá? Potência de pico dividido por 1.000 vezes a área. Ou seja, diminui a área mantendo a potência, a eficiência é maior. Obviamente, um módulo de maior potência com a mesma área, a eficiência também obrigatoriamente tem que ser maior, a não ser que você mude a tecnologia da célula. Perfeito? Perfeito. Um comentário legal que a gente pode fazer sobre eficiência, né? Muita gente se preocupa, obviamente, com a eficiência na hora de projetar, de definir o módulo que você vai utilizar no projeto. É um dos pontos mais observados no datasheet, né? O pessoal olha a potência máxima do módulo e já se preocupa logo com a eficiência. Está corretíssimo, óbvio. Você tem que estar sempre procurando o equipamento que te apresente uma eficiência maior e que te traga uma relação de custo-benefício interessante para a parte
questão financeira, não somente questão de otimizar a geração, mas para a questão financeira do seu projeto, do seu orçamento. Existem dois pontos, né, que a gente que está no mercado, a gente ouve a galera comentar, questionar, ter dúvida. Um desses pontos é relacionado às vezes a gente tem informações diferentes relacionando eficiência do módulo e eficiência da célula. E existem datasheets que trazem as duas informações, que te mostra eficiência do módulo tanto, eficiência da célula outro tanto, uma informação diferente, né? E eu acredito que em todas as vezes, ou na grande maioria, a eficiência da célula ela é maior do que a eficiência do módulo. Então é importante comentar, né, o Marcos, que na realidade o cálculo, a forma de você achar aquilo ali é mesmo. A fórmula que você usa para calcular a eficiência do módulo, você pode usar para calcular a eficiência da célula, mudando somente o parâmetro de potência do módulo e da célula, né? E na realidade esses valores eles acabam tendo resultados diferentes, porque você tá fazendo uma operação matemática ali que relaciona a área. Né? E a área do módulo tem a área do módulo que não é célula, né? Tem a área do módulo que é espaçamento, tem a área do módulo que é células. Exatamente, espaço entre as células. Os frames em volta das células. Exatamente. Então, na verdade, você tem menor eficiência levando em consideração a área, porque tem área que não produz energia, né? Que é o acabamento do módulo. E o outro ponto que é interessante ser comentado, né? É que as pessoas perguntam, pô, mas por que um equipamento ele tem só 20% de eficiência? Por que ele tem 18% de eficiência e tudo mais? Tudo bem que isso é uma coisa bem mais profunda de se comentar, isso é intrínseco ali ao material semicondutor, ao silício e tudo mais, mas é interessante de ser dito, né, que os módulos fotovoltaicos hoje eles absorvem até 80% de radiação em média, né? Só que, contudo, apenas aí varia, obviamente, de acordo com a tecnologia do equipamento, mas isso varia hoje em dia, nos nossos tempos, de 5% até 20% que a gente consegue converter em eletricidade, né? O restante dessa energia ela é convertida em calor, então a gente acaba perdendo ela, não transformando em eletricidade. Só um ponto que às vezes gera curiosidade, né, nas pessoas. Tem umas duas observações aí também, aproveitando esse comentário, é que a célula de silício cristalina, né, a célula simples, que tem camada NP, ela tem um limite, tá? Essa eficiência ela não vai ficar aumentando indefinidamente para sempre. Essa curva ela vai chegar numa saturação e pode ser em breve, porque existe um limite físico para você conseguir ter eficiência numa célula simples, né, camada P e N, cristalina. Esse limite ele é chamado de limite de Shockley-Kessler. Tá? É um limite físico, quântico, que é em torno aí de 30%. Então, não tem como ultrapassar e é difícil ainda chegar perto dele. A gente já está bem avançado, é difícil chegar perto desse limite. No futuro, a tecnologia da célula tem que mudar, tá? São outras tecnologias que vão chegar, né? Multijunção, heterojunção, outras coisas, para que essa eficiência continue aumentando, né? Mas na tecnologia de célula que a gente tem hoje, o limite de Shockley-Kessler determina que não pode ultrapassar ali por volta de 30%, fisicamente. E ainda financeiramente, né, na fabricação, é difícil muito chegar até em 25%. Né? Beleza, gente. Outra observação é que você não vai usar essa eficiência para o projeto, né? Essa eficiência é uma característica que você vai avaliar a qualidade do módulo, obviamente, e o quanto você consegue produzir em área, mas ela não entra no projeto, tá? Porque no projeto você já usa potência de pico, e potência de pico já é potência de saída. Tá? Você usa irradiação e potência de pico, e aí a eficiência fica implícita aí na potência de pico. A eficiência maior, a potência de pico do módulo vai ser maior também. Tá? E levando em consideração que o Sol é o recurso mais abundante que tem, 20%, né? Se gerar 20% aí em uma superfície que sempre está recebendo irradiação, já é uma coisa excelente, né? Exatamente. São só pontos mesmo que acabam, às vezes, se tornando dúvida. Então é bom a gente sempre comentar sobre eles. Com certeza. Mas
Acho que, Marcos, antes de a gente prosseguir, acho que a gente poderia comentar aqui sobre o fator de forma, porque Claro, a gente vai entrar em daqui a pouco em características mecânicas e tudo mais do módulo. E como a gente está falando de eficiência já, a gente estava até conversando antes do webinar sobre a gente falar de forma um pouco mais didática do que é fator de forma. Muita gente ainda não conhece essa característica, não sabe do que se trata, mas eu venho observado que de um tempo recente para cá, alguns, propriamente o fabricante ou alguns integradores EPCistas, eles já têm falado sobre isso usando como um fator de qualidade do equipamento, usando como um recurso, né, para você determinar se aquele módulo ele tem determinada qualidade ou se não tem. E, na verdade, do que se trata esse fator de forma? Na verdade, o fator de forma ele é uma relação entre a máxima potência do módulo e o produto da tensão de circuito aberto e a corrente curto-circuito. Traduzindo, né, é uma relação ali, uma divisão entre o ponto de operação máxima do módulo e o produto da tensão de circuito aberto de corrente de curto-circuito dele, né? Então, aquilo ali expressa o quanto aquela curva que a gente viu lá atrás, você pode mostrar aquela curva lá, Marcos? Aquela curva característica, né? Aquela curva Essa que eu estou mostrando aí, não? Isso, exato. Tá. Que não tinha aparecido aqui para mim, exatamente. Tá. O quanto ela mais se aproxima da forma retangular, né? Então, quanto melhor a qualidade da célula no módulo, mais ela vai se aproximar dessa forma retangular, que é a curva característica, a curva de corrente e tensão. E eu tenho visto o pessoal começar a comentar sobre isso, para fazer análise de eficiência do módulo, para usar como um argumento de qualidade da célula, do equipamento. Né, Marcos? Não sei se você quer complementar. Uhum. Basicamente o fill factor, o fator de forma, você pode usar ele para avaliar a qualidade do módulo, mas assim, ele é um fator que você vai, como última análise, né? Você primeiro avalia a potência de pico, a eficiência, a área, os coeficientes de temperatura e depois o fator de forma, tá? Porque o fator de forma, claro, como o Raul já falou, ele indica também as perdas do módulo. Se o módulo ele tem mais perdas internas, né, em termos de célula, né, resistências internas da célula, se ele tem mais resistência, mais perda, né, ele também dissipa um pouco mais de calor, o fator de forma vai ser menor. O fator de forma ideal ele é igual a 1, ou seja, a razão entre VMP e IMP sobre VOC e ISC é 1, é igual, ou seja, é uma curva totalmente retangular, que nunca acontece, né? Então, ele é, sim, um critério de qualidade, mas ele pode ser avaliado aí em última instância, digamos assim. É isso aí. Era só para a gente comentar mesmo, vocês ficarem cientes por dentro do que está sendo falado hoje, né, sobre os módulos fotovoltaicos. Mas alguém tem alguma questão? Estou vendo o pessoal bem quieto. Fico preocupado com isso. Alguma dúvida, gente? Alguma questão que vocês queiram perguntar, comentar? Comentar, pode. A gente vai falar aqui sobre características específicas dos módulos que a UIN trabalha, tá, gente? Que são. A gente está só fazendo um apanhado geral para depois a gente começar a falar sobre características de fato dos módulos da Caneja, dos módulos da JA Solar, que são parceiros nossos. Mas, beleza, o pessoal falou que por aqui tudo ok até o momento. Repete, por favor, a fórmula do fator de fator de forma. Fator do fator de forma. De forma. Ele escreveu forma aqui, mas é fator de forma. Beleza. Foi quem que perguntou? Coloquei. Fator de forma é igual a VMP e IMP Mateus. sobre VOC Exatamente. Exatamente, Matheus. Tá aí, ó, essa relação. Perfeito. Beleza? Você vai no datasheet, você consegue calcular. Isso. Você vai encontrar um número aí entre 0 e 1, tá? Um número adimensional. E aquilo ali é o fator de forma daquele módulo. Beleza? Alguém com mais alguma questão até o momento? Senão a gente vai prosseguir aqui. Tranquilo. Beleza? Tá? Vamos lá, Marcos.
Dados mecânicos, tá? Só lembrando que esse webinar ele vai até no máximo, né, 11h20, abrindo para pergunta e últimos comentários fechando 11h30 no máximo, tá? Sendo antes também não tem problema, vai depender aí de vocês. Se quiser conversar mais, falar mais, a gente vai entrando nas questões. Tipo de célula, né? Tá sempre lá no datasheet. Tipo de célula. Se ela é policristalina ou monocristalina. Basicamente, a célula policristalina, a estrutura cristalina lá a estrutura cristalográfica da célula é toda diferente, né? Tem diferentes estruturas cristalinas dentro da mesma célula, ou seja, dentro da célula existem silícios interligados em diferentes direções, um está para cá, o outro está para cá, o outro está para lá, formando aí nessas cores o que a gente chama de grãos, tá? Hoje não dá para ver nos módulos policristalinos esses grãos, né? Visualmente, você olhando, é tudo azul. Só que é porque ele recebe aí depois um tratamento superficial, tá? Mas se olhar a célula pura, você conseguiria ver esses grãos. O que acontece é que esses grãos, eles fazem essa fronteira entre um grão e outro. Quando a carga elétrica tem que passar de uma para outra, né, de um grão para o outro, ela acaba perdendo um pouco de energia. Isso faz com que a eficiência do módulo policristalino seja um pouco inferior à eficiência do módulo monocristalino. O módulo monocristalino aí que a gente vê à direita, ele é todo homogêneo, né, tem um processo a mais lá na fabricação da célula, que homogeniza o silício, é um pouco mais caro, mas ele consegue uma eficiência maior do que o policristalino. E é por isso que os módulos de maior potência hoje, eles acabam sendo monocristalinos, porque é mais fácil você aumentar a eficiência e manter a área. Tá legal? Então, os módulos de alta eficiência hoje também são chamados monoperc de alta eficiência. PERC, que é outra tecnologia que a gente já comentou em outro webinar. Aí a característica também aqui do módulo monocristalino, claro que ele recebe esse chanfro, né? A célula não é um quadrado perfeito, ela é chanfrada. Tanto no módulo full cell quanto no módulo half cell, ela tem esse chanfro, ele é característico. Com o tempo, né, o avanço da fabricação, esse chanfro vai diminuindo, mas as células ainda têm esse chanfro, as células mono. Outra característica é o arranjo de células, é muito importante. Nós tínhamos aí há pouco tempo atrás, ainda tem, né, células, arranjo de 60 células, módulos de 60 células, eles são um pouco menores. Todos podem ser poli ou mono, tá? Módulos de 60, módulos de 72 células e módulos agora de 144 células. 144 células, também chamado half cell, porque a célula é dividida ao meio, né? Aquele tamanho padrão dela no módulo full cell, ela é dividida ao meio e isso dá diversos benefícios, né? Você divide o módulo em 2 compartimentos independentes e cada um dessas áreas, dessas regiões do módulo, separado aí pelo tem essa separação que é visível, né, entre uma área e outra, eles produzem metade da corrente do módulo inteiro, né? E produzindo metade da corrente, algumas coisas acontecem, né? Primeiro menor impacto em condição de sombreamento parcial. Se sombrear, né, uma fileira de células, você não perde o módulo todo, você perde metade dele. Diminui também hotspot, né, que é aquele sombreamento localizado e a célula aquece muito. Como a corrente é menor nesse módulo half cell, o hotspot também diminui bastante, porque é menos corrente para fluir ali pela célula sombreada e ela dissipa menos calor, a temperatura fica bem mais baixa, ele é muito mais resistente a hotspot, ou seja, sombreamento localizado ali que causaria um aquecimento muito alto em um módulo normal. E, por último, também, a corrente menor diminui as perdas por resistência internas e aumenta a eficiência do módulo. Então, a eficiência da célula é a mesma, tá? Que é a full cell, é a mesma eficiência. Só que quando você usa half cell, a eficiência do módulo aumenta um pouco por causa dessas perdas por resistência que diminui, tá bom? E também diminui um pouco a temperatura dele por conta disso. Beleza. Dimensões de peso, né? Obviamente você vai precisar olhar isso para verificar, né, a área que vai ser utilizada. Nós temos aí um exemplo da Canade e o outro exemplo, Canade de 365 a 380 policristalino. Que a gente usa aqui o de 365 poli. E JA de 390 até 410 monocristalino, que 405 watts vai chegar para a gente em maio. Já vão estar disponíveis, eficiência acima de 20%. Então, você percebe que o módulo de maior potência aumenta um pouco, né, as dimensões. Não dá para ler aqui, mas
aumenta um pouco as dimensões dele, principalmente a altura, né, a largura pode ser mantida, a altura acaba aumentando um pouco, mas não tanto, porque a eficiência também aumenta. Ao invés de ser 18%, 19%, vai ser acima de 20%. Então, isso acaba compensando. Outro detalhe é que a altura do módulo, né, os módulos da Canidia 365 a 380 e também o 385, que a gente também trabalha monocristalino, tem uma altura de 35 milímetros. E para esses módulos da JA que estão chegando, a altura dele é de 40 milímetros. Então a gente tem que usar um outro grampo, tá? Intermediário e final, que a gente chama de grampo Thunder, para conseguir fixar esse módulo. Então é detalhe aí que precisa ser prestado atenção na análise da estrutura. Tá? Se eu vou ter que usar um material diferente, né? É claro que a gente já se preocupa com isso para vocês, mas essa análise mecânica é super importante por conta disso. Um outro detalhe é que dá para ver aí no desenho os pontos, tá, para o aterramento do módulo. Então, o módulo já vem com esses pontos para aterramento. De maneira nenhuma você fura o módulo para colocar o aterramento, ou você faz aquela lixar, né? Você lixa a estrutura do módulo, eu já vi muitas pessoas fazendo isso, porque isso faz com que o módulo perca a garantia. A estrutura dele ela é tratada, ela recebe um tratamento superficial chamado anodização, e se você lixa ou sei lá, faz qualquer alteração na estrutura dele, ele perde a garantia completamente e ainda fica mais suscetível à corrosão. Mais algum comentário aí, Ramo? Não, isso é um ponto importante que você comentou sobre. Muita gente desconhece o fato do módulo ter a furação para aterramento. Vira e mexe, a gente recebe questionamentos aqui de pós-venda sobre onde seria, o que a gente orienta, onde seria o melhor ponto para fixar o cabo de aterramento, para fazer a potencialização do aterramento entre o frame do módulo e a estrutura de fixação. E tem gente que pergunta se pode parafusar, né, um parafuso autobrocante na estrutura. Gente, assim, tem problema você colocar um parafuso na estrutura de fixação do telhado? Não, tem problema nenhum. Você pode botar esse parafuso, mas olha só, para quê, né? Assim, eu acho que fica uma coisa mais, além de ficar mais bonita, você utilizar a furação do módulo que já é destinada a isso, do que você fixar um parafuso na estrutura e de repente ficar uma coisa esteticamente estranha, não muito bonita, né? Ali vai funcionar da mesma maneira, tá, gente? Vai ter o contato, vai ter aterramento, vai estar aí potencializado, mas eu aconselho que você utilize e essa furação do módulo é justamente para você usar o parafuso, tá? Não é também para fazer a coisa sem acabamento. Tem gente que eu já vi, tá, gente? Pasmem, eu já vi em inspeções elétricas a pessoa que pegou o cobre nu ali e enrolou na furação do módulo. Não é para fazer isso também, obviamente. Você pode utilizar um parafuso com terminal, olhar ali direitinho, enfim. Então, o acabamento correto destinado ao produto, né? O produto é de qualidade, você não vai fazer um serviço, um acabamento que não seja de qualidade igualmente correspondente ao produto, né? Mas é um detalhe interessante, é bom ser comentado. Já foi até falado aqui. Então, basicamente é fácil. O módulo já está pronto para uso, não vai fazer nenhum tipo de alteração na estrutura dele, né, tanto na parte metálica, vidro, nada, tá? Vai seguir a fixação, não vai fazer nenhuma mudança na estrutura dele e microinversores e inversores de string também. Não fazer nenhum outro tipo de alteração na estrutura, porque isso vai comprometer a garantia. Tá? Então, fique bem aí na cabeça de vocês para nas próximas instalações, se vocês já tiverem feito isso alguma vez, já melhorar essa questão. Beleza, gente. Vamos seguindo aqui. Tá. Já que a gente está falando de estrutura do módulo, né? Como é que o módulo é composto, né? Vocês já devem conhecer. Ele tem a estrutura metálica, que é o alumínio, que confere a rigidez mecânica do módulo. Ele não pode fletir, né? Torcer durante a instalação, porque se o módulo torcer,
a célula que está dentro dele é muito frágil e ia acabar quebrando. Então, a estrutura dele, o frame dele de alumínio, ele é resistente, justamente para não deixar o módulo fletir ou sofrer qualquer tipo de deformação que impacte as células que estão dentro dele. Já o vidro do módulo, ele é para dar rigidez mecânica no meio do módulo. Né? É claro que ele não é feito para resistir a um instalador subindo, né? A pessoa subindo no módulo. Então, outro comentário aí, que já que a gente está falando de estrutura, não subir no módulo em nenhuma hipótese, evitar apoiar coisas, apoiar peso em cima do módulo, porque o vidro ele é resistente sim, mas quando você sobe nele, você acaba danificando as células, causando microfissura, e isso é invisível. Tá? Ele não é feito, não é um vidro feito para resistir a esse tipo de carga. Tá? O silicone, ele faz a vedação, né, não deixa a água entrar, a umidade entrar, a vedação total do interior do módulo. Depois do vidro, tem o EVA, né? O EVA, ele trabalha como um encapsulante de proteção da célula. Então, o EVA, ele protege, ele é um polímero especial aí que protege contra radiação ultravioleta, sobre a temperatura. Então, ele melhora, né, a dissipação de calor pelas células, e umidade também. Então, ele é o selante que fixa a célula ali, né, na posição e protege contra sobre a temperatura, ultravioleta e umidade. Então, o EVA tem em cima e embaixo, e na última camada a gente tem geralmente Tedlar, né, o outro polímero que vai fazer a face posterior do módulo. Beleza, gente. Deixa eu só a Paola, você respondeu aqui, né? A Paola comentou. Paola, legal que você tá aí. Paola tá sempre participando com a gente Legal, tá sempre aqui. no webinar. Legal, Paola, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo apoio. O Matheus, ele comentou aqui, talvez fuja do assunto do webinar, mas tem uma dúvida quanto aos geradores. A potência DC máxima de entrada dos inversores precisa ser levada em consideração? Estão respondendo por partes. Sim, precisa ser sempre levado em consideração. Me baseio na maioria dos geradores prontos comercializados atualmente no mercado, que na maioria dos casos ultrapassa a potência informada nos datasheets. Um exemplo seria um gerador de 3,85 kW-pico. A potência máxima do Solis é de 3,5 kW. Porém, os parâmetros de tensão e corrente se enquadram no range de funcionamento do inversor. Sempre fico em dúvida se esse oversize pode vir a diminuir a eficiência e qualidade do inversor. Matheus, não foge ao assunto, não. Isso aí tudo bem que é uma outra parte, mas é pertinente. Então, assim, vamos lá. Primeiro falando, essa primeira etapa eu te respondi, é preciso ser levado em consideração, sim, a potência DC máxima de entrada. O oversize não é um valor que você pode fazer de qualquer maneira, tá? Ele tem que ser calculado, tem que ser entendido, não só a questão de relação custo-benefício do projeto, mas as características de operação, funcionalidade e os limites operacionais, tanto do módulo quanto do inversor, tá? Esse segundo ponto que você comentou aqui, que é sobre o inversor Solis, eu tenho dois pontos aqui para comentar de atenção, na verdade. Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente tem sempre que ter bastante cuidado com geradores prontos, né? Apesar de ser uma prática comum no mercado, apesar de nós fazermos, se vocês entrarem no nosso site, nós temos geradores prontos, mas por que eu digo que tem que ter um ponto de atenção? Se você é projetista ou se você é do segmento, né, é um eletrotécnico, é um engenheiro, não simplesmente pega aquele gerador, compra e dê ele por ok, que vai funcionar perfeitamente o seu projeto, não. Como engenheiro, a gente pode falar, mesmo que o gerador seja um gerador pronto, avalie os componentes daquele gerador, analise, veja se vai se enquadrar de fato com o que você espera para o seu projeto. E esse é um ponto. O segundo ponto, sobre o gerador de 3,85 kW-pico e a potência máxima do Solis de 3,5 kW. O que acontece com o Solis? O Solis ele tem a particularidade que é a seguinte: até pouco tempo atrás não existia datasheets traduzidos do equipamento Solis aqui para a gente no Brasil. Existe um documento, e tanto um documento quanto
quanto uma confirmação da engenharia da Jinlong, da Solis, lá na China, de fato, onde eles dizem que para qualquer modelo de inversor da Solis, isso falando da geração 4G de inversores, tá, gente? Porque agora já está disponível a geração 5G. Só um parênteses rápido aqui. Já está disponível a geração 5G de inversores da Solis, onde o oversize dos equipamentos chega a 150%. Tá? Mas nos inversores 4G, eles tomavam o oversize padrão, o que funcionava, quando eu falo padrão, é o que funcionava e se aplicava para qualquer modelo, de até 133%. Tá? O que significa? Se você for olhar esse 133%, em muitos casos vai ser maior do que a informação de datasheet, tá, gente? Mas aquilo ali é uma informação, como é que eu posso dizer? Uma informação que, para alguns modelos, ela já está um pouco obsoleta. A gente tem uma garantia do fabricante, da fábrica, desse 133% de oversize, que pode ser aplicado em qualquer modelo Solis da geração 4G de inversores. Então, por exemplo, se você tem um inversor de 3 kW-pico, ele vai chegar a mais ou menos, vamos ver aqui, a mais ou menos 4 kW-pico de potência DC, de módulo que ele pode ter na entrada dele. Então, por exemplo, para um inversor de 3 kW, 3,85 está dentro do oversize que o fabricante assegura. Então, quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados. Beleza, Matheus? Não sei se eu respondi a sua pergunta da maneira como você esperava. Se tiver ficado algum ponto, algum detalhe, você faz ela de novo aqui para a gente que a gente volta nela. Tem pergunta aqui do Vinícius também, para quanto está a previsão dos módulos acima de 400 watts? O Diego já respondeu, previsão para maio, tá? Então, primeira quinzena de maio estão chegando os módulos da JA para a gente de 405 watts e eficiência acima de 20%. Diego Beleza. Também, a Win já está trabalhando com esses inversores de 5G, Rami? Sim, nós estamos trabalhando com esses inversores de 5G. Os nossos consultores de venda já estão há algum tempinho eles já elaboram cotação, orçamentos com esses inversores, tá, gente? Vocês podem continuar cotando, fazendo orçamentos, que eles já estão disponíveis para a gente. Perfeito. Vamos seguindo? Caixa de junção, tá? Caixa de junção é aquela caixinha que vem na parte traseira do módulo, com geralmente 3 diodos de bypass. Isso no datasheet também está especificado quantos diodos de bypass tem. Quanto mais diodos, é claro que o módulo ele vai ter uma resistência a sombreamento parcial melhor, um desempenho, na verdade, sobre sombreamento parcial melhor, porque o diodo de bypass ele tem justamente essa função de uma célula estar sombreada, uma fileira de células estar sombreada, o diodo age naquela fileira, ele é acionado e a corrente passa pelo diodo, não pela fileira. E ao invés de você perder um módulo inteiro, você perde 1/3 do módulo, se você tem 3 diodos. Se você tem 6 diodos, você perde 1/6 do módulo e assim por diante. Mas geralmente os módulos comerciais utilizados hoje, tanto da Canadian, JA, que a gente tem, são de 3 diodos, tá? E tanto para full cell como half cell, tá na caixa de junção. Prosseguindo aqui, cabos e conectores, tá? Existem, no datasheet vocês podem ver que existem algumas opções para comprimento de cabo do módulo, tá? O cabo que vem no módulo, do positivo e negativo. Então tem a opção retrato, que é um cabo é claro que varia de fabricante para fabricante, mas aproximadamente 40 centímetros, tá? 400 milímetros, é o cabo de posição retrato. Ou seja, ele tem o comprimento suficiente para você, em posição retrato lá do módulo, ir interconectando um ao outro sem problema nenhum. Agora, se você precisar fazer uma associação em paisagem, esse cabo aí, se o módulo tiver o cabo retrato, né, o cabo de 40 centímetros, não vai dar. Ele não vai chegar, se ele tiver os módulos na horizontal, posição paisagem, não vai chegar um no outro. E se você está trabalhando com esse módulo, você vai ter que fazer extensões, tá? Uma extensão para cada par de módulos. Justamente o cabo tipo paisagem, ele é um cabo de 1250 que permite esse tipo de conexão sem precisar de extensão, é um cabo maior.
E a maior opção que tem é o Leapfrog. Eu não sei se vocês conhecem, existe um estilo de conexão de módulos que se chama Leapfrog. E nessa conexão, ao invés de você, na posição retrato lá, conectar os módulos em série dentro da sequência da string, né? 1, 2, 3, 4, você pula um módulo, né? Então, o módulo 1 se conecta com o módulo 3. O módulo 3 se conecta com o módulo 5. Voltando, o módulo 2 se conecta com o módulo 4. Você vai pulando de um em um módulo. A vantagem dessa conexão é principalmente você, no final da conexão, você já tem o positivo e negativo geral da associação. Né? Você não tem um comprimento de cabo aí que tem que voltar, fazer todo o retorno ali para chegar no inversor. Acaba que um cabo positivo ou negativo fica maior do que o outro. A Leapfrog isso não acontece. Tá? Por condições comerciais, a gente está trabalhando hoje com cabos paisagem. Tá? Então, tanto para a posição retrato como a posição paisagem, você consegue conectar sem precisar fazer expansão, sem problema nenhum. Tá? Perfeito. Isso é particularmente importante para projetos com microinversores, tá, gente? Nós trabalhamos também com microinversores da Roy Miles e o comprimento desse cabo do módulo é particularmente importante nesses projetos por conta da não necessidade daqueles módulos mais próximos do equipamento ali, eles precisarem de cabo extensor DC, né? Esse comprimento de cabo ele é suficiente, mesmo que o módulo seja half cell e que o cabo saia do centro, né, do módulo, ao invés da extremidade superior dele, você consegue utilizar, conectar ele no microinversor. Perfeito? Alguma pergunta aqui, gente? O Vitor e Vinícius, vamos lá. Do Diego aqui já respondeu. Vitor. O Vitor está perguntando aqui, ô Marcos, qual o nível de maturidade de tecnologia das placas solares no Brasil? Você quer comentar sobre isso, Marcos? Só antes de você falar, ô Vitor, eu não sei se você teve oportunidade, a gente fez um webinar antes falando sobre tecnologias promissoras de módulo. A gente vai te responder, obviamente, como qualquer outra pergunta aqui, mas seria legal você assistir esse webinar também, que a gente fala bastante coisa interessante. Interessante. Ele está disponível lá no nosso canal do YouTube. Mas comenta então, Marcos, por favor. Claro. Assim, em comparação a nível mundial, a gente está totalmente junto, tá? O módulo que chega aqui para a gente, ele chega junto praticamente com o mundo inteiro, né? Os módulos, claro, os equipamentos de energia solar hoje, a grande parte é produzido na China, tem outros também em fábricas na Áustria, na Alemanha, mas assim, a grande parte acaba sendo fabricada na China e dali vai para o mundo todo. A tecnologia que a gente tem hoje disponível no Brasil é a que o mundo inteiro tem, a mais alta é a Canadian, a JA, alta potência, alta eficiência, um custo-benefício muito bom. É claro que existem já módulos de 500 watts. Tá? Se você for ver, a Risen lançou um módulo de 500 watts. Esse módulo acaba que ele não, a eficiência dele não aumentou tanto, então ele é um módulo maior, muito alto, e o custo dele também está alto, por exemplo. Né? Existem módulos de eficiência assim, já bem maior do que a gente está trabalhando aqui hoje, mas os que a gente trabalha hoje, eles são os que têm o melhor custo-benefício e também potências mais elevadas, também levando em consideração condições comerciais, óbvio. Não adianta a gente ter um módulo aí de 450 watts agora e ele ser muito caro e acabar inviabilizando os projetos. Então, tem que ser módulos competitivos que estão fazendo aí a melhor relação potência-custo. Mas, assim, a gente está junto com o mundo inteiro, praticamente. Beleza. Abaixo dessa tem aqui, com o paisagem, não dá distância para o Leapfrog? Vinícius, dá, cara. Dá sim. Eu acredito que o nome Leapfrog no datasheet, ele faz menção a esse cabo de maior comprimento, mas porque esse de maior comprimento ele já é destinado especificamente ao Leapfrog. Não quer dizer que o comprimento do cabo paisagem não dê para fazer Leapfrog, perdão. Dá sim, tá? Você só não vai conseguir fazer Leapfrog com esse cabo menor, que é o cabo de 400 milímetros. Com esse realmente não é possível. Pode falar, quer comentar alguma coisa ou não? Eu vou pular aqui para... Não, exatamente isso, porque o cabo Leapfrog dá a entender que só dá para fazer Leapfrog com ele, mas não dá. Se você for ver aí um cabo de 1,25 metros, juntar 1,25 mais 1,25,
a largura de um módulo é aproximadamente 1 metro, claro que Exatamente. vai dar para conectar, né? Exatamente. E aí o Francisco perguntou aqui, o comprimento do cabo para o leapfrog também é válido para os módulos half cell, já que a caixa de junção é dividida em 3 partes? É isso aí que você comentou agora também, né? Aham, sim, com certeza. Ele acaba tendo dois, os cabos eles estão na extremidade, né? Eles não estão, a saída do cabo não está no meio do módulo, ele fica nas extremidades laterais do módulo, justamente para você ganhar mais espaço. Exatamente. É válido, tá, ô Francisco? Aham. Beleza. O Edgar perguntou aqui, quais são os que vocês trabalham hoje? A gente trabalha com os módulos, como ele mostrou lá anteriormente, 365, 385 da Canadian, e está chegando para a gente os módulos JA também. E os nossos cabos hoje já são desse modelo paisagem de 1 metro 250 milímetros. Perfeito? Então você consegue fazer leapfrog na sua instalação com os nossos módulos, sem problema. Perfeito. Tem mais alguma questão, gente, nesse slide aqui, ou a gente pode prosseguir? Qualquer coisa a gente volta também, não tem problema. Uhum. E só comentando, só mais um detalhezinho sobre o Leapfrog, já que entrou nesse assunto, é interessante que o entendimento seja claro também, tá, gente? Assim, o objetivo do Leapfrog, na verdade, ele tem por objetivo, né, reduzir custos, primeiro reduzir custos de cabo elétrico de instalação, pois essa conexão de ida e volta, né, é realizada com o próprio cabo do módulo, tanto na ida quanto na volta, evitando aquele uso, a gente chama de cabo de retorno, né, evitando Uhum. aquele cabo de retorno. Um O dos cabos segundo fica muito ponto, maior que o outro. exato, e o segundo ponto é diminuir o risco de circuito contra Perfeito. indução eletromagnética causada por É, descarga atmosférica. surto. Então, assim, exatamente, quando uma descarga atmosférica cai próxima a uma instalação fotovoltaica, né, um campo magnético ele é gerado. Mas o cabo do leapfrog está sempre junto, né, está próximo. Então, na verdade, ele reduz dessa maneira a área de laço do circuito, o que torna a instalação bem menos suscetível a surto eletromagnético. Isso é extremamente sério, extremamente importante, né? Porque esse campo magnético ele induzido pela descarga atmosférica, ele produz essa tensão induzida, né, que é proporcional à área do laço. Então, se você reduz essa área de laço, você reduz a probabilidade de você ter esses surtos. Quando você faz a conexão, não tem nenhum desenho aqui para mostrar, mas imagina, quando você faz a conexão retrato normal, se você passar lá, vamos supor que na ponta da string eu tenho o cabo positivo, tá? O polo positivo. Aí o negativo tem que vir lá da string e retornar tudo. Se a gente conseguir colocar o cabo preto, né, o cabo do negativo, bem próximo assim, e ir fazendo com braçadeira ao longo do trilho, e deixar ele bem próximo dos outros, né, diminuindo esse laço, é ótimo, tá? Porque você diminui, como o Raoni falou, a área, né, ali do laço entre o cabo, no caso de uma descarga atmosférica de um raio caindo ali próximo, a indução ali vai ser bem menor. Você diminui o risco Exato. de um surto que possa danificar um módulo. Agora, a conexão Leapfrog ainda consegue melhorar isso mais ainda, né? Porque a interconexão entre eles faz pequenos laços. Ao invés de ter um laço grande que pode estar junto, né? Ela faz pequenos laços e é a condição ótima possível. Exato. E para quem nunca fez, não sabe do que a gente está falando, na verdade, o Leapfrog é simples. Ao invés de você conectar os módulos em sequência, os módulos são conectados dando um salto, né, entre aspas, pulando sempre um módulo. E outro ponto importante de ser dito, a gente não comentou aqui, mas eu acabei lembrando que é importante falar, é que essa redução das áreas dos laços formados pelo circuito dos módulos fotovoltaicos, ela é prevista, né, em uma das seções da norma ABNT-NBR 16690. Uhum. Então, é importante que faça dessa maneira a instalação. É. É... Aí, me desculpe, né, a Paola, chamaram a minha atenção aqui. O que vocês consideram como laço é o excesso de cabo?
Não é exatamente o excesso de cabo, né? O excesso de cabo na verdade, por exemplo, nesse caso tem o polo positivo e o polo negativo. Só que o polo negativo tem que voltar a string toda lá para chegar no polo positivo e os dois irem juntos para a string box. Exatamente. O laço é justamente essa área, né, interna da interconexão da string com o cabo preto. É o interior desse cabo aí, né, essa região, essa área. É como se fosse enfim, um laço de cadastro mesmo, né? Isso. Só que substitui o cadastro pelo fio. Como está aí, esse cabo que está mostrando, ele está fazendo um laço. Tá? O cabo preto e o vermelho estão juntos, mas como eles estão enrolados, ele está fazendo um laço aí aproximadamente circular. Isso é o laço. Essa área que está aí, circular, é o laço. A gente consegue, Paola, se você quiser, deixa seu e-mail aqui, mas eu acho que a gente consegue ver depois, né, Sabrina? Com certeza. A gente consegue ver o e-mail do pessoal depois, não consegue? A gente pode mandar um material exemplificando, mostrando uma imagem exatamente de como é isso. E na norma, gente, não sei se todo mundo tem acesso à norma ou já viram, também tem esses diagramas, esses desenhos explicando como é feita essa redução dessa área, desse laço. Tá? Mas se você quiser escrever seu e-mail aqui agora, Paulo, a gente manda agora no meio da webinar e-mail. Uhum. Pode falar, o Marcos. Foi até publicado, inclusive, pelo Canal Solar, né, um artigo técnico sobre isso. Então, acho muito interessante você conseguir acessar lá, né, nos artigos técnicos do Canal Solar. Se não me engano, é como reduzir o risco de surto, como fazer. Aqui, ó, Matheus mandou aqui. Muito obrigado, Matheus. O Matheus já colocou, muito rápido. É isso aí. Obrigado, Matheus. Beleza, gente? Ficou claro do que se trata o Leapfrog? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, não se aveste não, como dizem, né? Pode perguntar à vontade aí que a gente responde até ficar entendido. Mas vamos lá então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Características de temperatura e radiância, né? Isso é super importante, tá? A gente está chegando no final da parte teórica, daqui a pouco vai ter alguns exemplos aí com o datasheet. Então, curva de tensão e corrente em função de radiância. Então, nos módulos, os principais fabricantes aí, eles colocam as curvas mesmo, né, dos módulos em função, a curva característica, primeiro em função da radiância, depois em função da temperatura, para você ver como é que isso muda. Né? E é muito interessante a gente fazer um comparativo. Então, se eu pegar a curva característica do módulo, tá? E variar a irradiância, variar a luz solar, como é que ela muda? Então, temos aí à esquerda um exemplo da Canadian, tá? Para os módulos que a gente trabalha. A curva amarela é a curva com irradiância 200 watts por metro quadrado. É uma radiância baixa, sim, o sol nasceu, né? Ainda está nascendo no horizonte, 200 watts por metro quadrado. 400 watts, a curva laranja. 600, a curva cinza clara. 800, a curva cinza escura. E 1000, a curva vermelha. Esse 1000 aí já chega nas condições de padrão de teste, 1000 watts por metro quadrado. A gente percebe aí duas coisas, tá? Primeiro, a tensão de circuito aberto lá no eixo X, ela praticamente não muda. Desde o 200 watts por metro quadrado até 1000, você vê lá, ó, todas as curvas elas estão acabando ali mais ou menos no mesmo ponto. Isso significa o quê? Que, como eu falei antes, a tensão da string só depende do número de módulos associados em série. Tá? A tensão ela é determinada pelo número de módulos associados em série. Ela não depende da luz solar. Quem varia com a luz solar é a irradiância, é a corrente. A corrente ela é totalmente linear em relação à luz solar. Aumenta a luz, aumenta proporcionalmente a corrente. A tensão é igual, tá? A tensão é praticamente mantida constante, aumentou a luz, aumentou a corrente. E é assim que aumenta a potência. Tá? A gente consegue ver essa característica tanto no módulo Canadian Solar, quanto no módulo JA Solar e qualquer outro módulo. Uma variação aí de corrente de curto-circuito, que é mais fácil de ver, né? Totalmente linear, proporcional em relação ao aumento da irradiância. E em questão da tensão, né, a tensão praticamente inalterada em função da irradiância. Essa é uma coisa muito importante a gente ter em mente, que é difícil de entender quando a gente está começando a trabalhar com energia solar, mas, assim, tensão só depende da associação. Legal, beleza? Vamos prosseguindo. Já a curva característica em função da temperatura, a gente consegue ver ali que na Canadian,
né, nos dois, né? Mas primeira Canadian, eu tenho 5 graus Celsius, 25 graus Celsius, 45 e 65, tá? Para 1.000 watts por metro quadrado, as duas curvas para 1.000 watts por metro quadrado. Em 5 graus Celsius, eu tenho tensão de circuito aberto aproximadamente 50 volts. Quando a temperatura sobe para 65 graus, a tensão de circuito aberto, que era 50, vai para 42, 43 volts. Ou seja, a tensão ela varia significativamente com a temperatura. Aumentou a temperatura, a tensão cai um pouco. Tá? Já a corrente não. A corrente a gente percebe lá em cima que ela aumenta em relação à temperatura, mas é muito pouco. Né? Ela aumenta ali de 9,8 amperes até 10,2 amperes, com uma variação de 60 graus Celsius. Ela variou pouquíssimo, né? 0,4 amperes. Então, quem varia mesmo em relação à temperatura é a tensão. Tá? Varia, não é totalmente, não é que nem a luz altera na corrente, que é muito, mas ela varia sim significativamente. Isso acaba tendo uma diferença de potência quando a temperatura aumenta, a tensão diminui. Perfeito? Beleza. E é por isso que a gente usa lá na parte de projeto os coeficientes de temperatura dos datasheets dos módulos. Eu tenho coeficiente de temperatura para potência, coeficiente de temperatura para tensão e para corrente. E onde é que eu uso isso? Tem uma fase no projeto, né, quem faz projeto aí sabe, que é a compensação de temperatura. Você tem que verificar se, mesmo nas condições extremas de temperatura baixa e alta, se os seus valores de tensão e corrente estão respeitando aí os limites que você quer. Por exemplo, a primeira equação aí está mostrando a máxima tensão de máxima potência. Né? A fórmula é essa. Eu tenho a tensão de máxima potência em datasheet. Mas como é que essa tensão de máxima potência muda quando a minha temperatura está muito baixa? Né? Ela vai aumentar. Aumenta quanto? De acordo com a fórmula. Né? Essa temperatura mínima aí que está na fórmula, 25 relacionada a 25 graus Celsius, essa temperatura mínima é a temperatura mínima esperada para a célula, para o módulo fotovoltaico. Não é a temperatura mínima ambiente, não. É a temperatura mínima da célula. E o C, VOC, é o coeficiente de variação da tensão com a temperatura. Então, a máxima tensão de máxima potência, ela tem que estar dentro ainda da faixa de rastreamento de máxima potência do inversor. Então, a gente consegue representar aí em azul, né, o VMP, né, tanto na condição máxima quanto na condição mínima. Né? Claro que não vai ser uma variação tão grande assim, mas ele tem que estar sempre dentro, mesmo em variação da temperatura, dentro dessa faixa verde aí. A mínima tensão de máxima potência, a mesma coisa, a fórmula é parecida, só que ao invés de temperatura mínima, para você obter a mínima tensão, você usa aí na fórmula a temperatura máxima. Maior a temperatura, menor a tensão. Então, para a tensão mínima, eu uso a temperatura máxima da célula. CVOC. Máxima tensão de circuito aberto, a terceira equação, mesma coisa. Eu uso a temperatura mínima também, só que na equação eu represento a tensão de circuito aberto, para saber se, mesmo em temperatura baixa, a tensão de circuito aberto vai ser inferior à tensão máxima do inversor. Casos extremos. E, por último, a máxima corrente de curto-circuito. Na condição de temperatura máxima, né, que a corrente aumenta com a temperatura, a gente viu lá pelos gráficos, na condição de temperatura máxima, se essa corrente de curto-circuito aí não ultrapassa a corrente de curto-circuito máxima do inversor. Perfeito? E essas equações aí são usadas na fase de compensação de temperatura nos projetos. Para você confirmar, né, que mesmo em condição de variação de temperatura vai ficar tudo dentro do esperado, vai casar bem com o inversor. Exatamente, exatamente. Não, pode continuar, por favor. Só uma observação. O pessoal me pergunta, mas que temperatura mínima e máxima eu uso? É claro que varia com... Isso é um pouco de bom senso e característica de projeto, mas existem algumas relações que determinam, para uma temperatura ambiente e uma condição de radiação, qual vai ser a temperatura da célula. E é essa que você vai usar aí. De prática, a gente usa como temperatura mínima a temperatura mínima ambiente. Tá? Então, se aqui no Rio de Janeiro, a gente está no Rio, a temperatura mínima é 15 graus,
a gente usa 15 graus como temperatura mínima da célula também. E temperatura máxima, a gente usa a temperatura máxima ambiente mais 30 graus, por exemplo. Se a temperatura máxima aqui é 40 graus Celsius, é a temperatura ambiente, 45 graus Celsius, se for um dia muito quente, a temperatura máxima da célula vai ser 75 graus Celsius. Então, você põe 30 graus a mais. Ah, mas isso assim, é chute? Não, não é chute, tá? Tem uma equação que ela foi apresentada no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos da Eletrobras, publicada aí pelo Centro de Pesquisa da Eletrobras, que ela não está aí representada, tá? Porque existem outras também, mas a temperatura da célula é igual à temperatura ambiente mais 0,03 vezes a irradiância. Então, baseado nessa fórmula aí, quem quiser mais explicações eu dou depois, baseado nessa fórmula a gente chega nessa relação. Basicamente, para qualquer sistema, a temperatura mínima da célula pode ser aproximada para a temperatura mínima ambiente e a temperatura máxima da célula pode ser aproximada para a temperatura ambiente mais 30 graus. Tá? Mas existem outras fórmulas também, outras relações que podem ser utilizadas. Vai variar aí, é uma escolha de projeto. Tá bom? Legal. E só para complementar também, que muita gente não leva isso a sério, tá, gente? É muito simples, muito fácil você encontrar projetos onde não existem compensações por fator de temperatura. As pessoas simplesmente pegam aquele dimensionamento padrão, né, que na verdade é um pré-dimensionamento, e toma aquilo como valores para projetos finais, para fechar gerador fotovoltaico. E o que isso ocasiona? Ocasiona, no final das contas, um cliente frustrado, às vezes, porque esperava algo a mais de um sistema, esperava uma geração maior, esperava que aquilo ali correspondesse à expectativa de consumo, né? Quando a gente fala de projetos que é para bater consumo, né? Para compensação de energia. E isso é muito sério. Para quem é integrador, para quem é EPCista, para quem trabalha diretamente com o cliente final, executando o projeto, você pode frustrar o seu cliente caso uma análise de projeto e compensações por fator de temperatura não sejam feitos. É completamente diferente você montar um sistema do mesmo tamanho no sul do Brasil e um sistema no nordeste do Brasil, sabe? Ele pode ser do mesmo tamanho. Você pode ter certeza que vão ter diferenças grandes no momento de geração, do quanto de energia que ele vai entregar. Isso fora interferências no sistema, tomando como uma situação ideal onde não existam interferências particulares de cada projeto. Então, assim, é muito importante que isso seja levado a sério, é muito importante que seja analisado, avaliado dentro de um projeto. E outro ponto importante é que esse efeito de temperatura, gente, não tem o que fazer, isso é resultado de característica natural do módulo. Né? Eles tendem a produzir maiores tensões à medida que a temperatura cai e tendem a produzir menores tensões em temperaturas elevadas e por aí em diante. Isso são características do material que é utilizado para ser feito o módulo. No nosso caso aqui, do silício, né? E uma outra coisa importante, só para deixar isso um pouco mais, de uma forma mais didática, todas aquelas informações que a gente tem lá no datasheet, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, mas só para já comentar, já que a gente entrou nesse assunto, eles consideram 25 graus Celsius como a temperatura ambiente, tá? Então, todas essas variações que a gente está falando aqui são para temperaturas que mudam, que não são de 25 graus Celsius, seja aumento ou diminuição, né? Então, ou seja, todos esses coeficientes aqui, eles variam para cada variação de 1 grau Celsius dessa temperatura ambiente que a gente considera lá no datasheet. Uhum. E a única forma também de você simular exatamente, né, de você, na verdade, saber exatamente qual vai ser a produção em relação às curvas de temperatura, né, as perdas de potência em relação à temperatura, você saber exatamente qual vai ser o fator de performance daquele sistema usando software de simulação. Né, calculando na mão, é melhor usar um fator de performance genérico aí, 0,8, que já leva em consideração as perdas por temperatura, né, em sistema sem sombreamento, e fazer essa compensação de temperatura, esse cálculo aí na mão, para saber se vai ficar tudo dentro conforme esperado.
o inversor. Exato. O Diego está comentando aqui, né? Exatamente, participei de um projeto em Brasília e a curva de geração foi bem diferente daqui do Rio, quase oposta. Legal, Diego. Fiquei impressionado com a diferença. Cara, realmente, tem diferença sim, e por isso é importante você levar em consideração esses detalhes na hora de dimensionar o projeto. Obrigado aí pela colaboração, Diego. Vamos prosseguir? Vamos. Então, agora os exemplos aqui dos datasheets, né? A gente tem datasheet aí dos dois módulos que a gente usa para a gente comparar, né? O módulo policristalino de 365, que a gente usa, e o monocristalino de 385. À esquerda, 365 poly, a gente pode ver pela coluna aí do 365P, né? Potência nominal 375 watts, tensão de circuito aberto 39,8 volts, e todas as outras características nessa coluna, tá? A eficiência do módulo é 18,40%, e percebe aí que policristalino, aumentando a potência, a eficiência vai aumentando, ó. No módulo de 380p, a eficiência já ultrapassa 19, é 19,15%. Tá? Então, quase um pouco menos do que 1% de diferença. Já nos módulos monocristalinos, apesar de serem já de maior potência, começa com 18,9% e chega a 19,9%, quase 20%, para o módulo de 395. A gente trabalha aqui com o de 385, que tem 19,4% de eficiência. Então, essa é uma diferença aí, mas basicamente o que você vai ver para o projeto é potência, né, e área. A temperatura de operação, menos 40 graus a 85 graus, ou os dois são isso, mas é assim, uma referência muito padrão. Não significa que ele, por exemplo, abaixo de 40 ou acima de 85 ele não vai produzir. O que significa que ele foi testado em laboratório para essa faixa de temperatura. Ali é comprovado o bom funcionamento dele, a garantia dele de produção para entre menos 40 e mais 85 graus Celsius. A máxima tensão da associação, a máxima tensão em uma string, pode ser ou 1.500 volts ou 1.000 volts. Tá? Então, por exemplo, tem inversores, o nosso inversor de 125 kW da Solis, ele aceita associações de até 1.500 volts, tensão máxima de entrada. Então, você pode, sim, fazer uma associação de strings maior, né, com mais módulos, de forma a ter uma tensão até 1.500 volts. Porque justamente os nossos módulos são de 1.500 volts. Eles poderiam ser de 1.000, mas eles são de 1.500. Nossos módulos eles são de 1.500 volts. A performance contra fogo, né, tipo 1, os dois, classe C. Classe C significa que ele atendeu os requisitos mínimos para não propagação de fogo e resistência a fogo. Máxima fuse rate, né, máxima corrente difusível. 30 amperes para os dois, tá? Então eles suportam uma corrente reversa de até 30 amperes, e o fusível que você tem que usar, se associar mais de duas strings em paralelo, tem que ser um fusível abaixo de 30 amperes, tá? 30 amperes ou abaixo disso. Classe de aplicação, classe A, significa que a eficiência dele para aquela potência e para aquela construção está muito boa, é a melhor classe de eficiência em comparação aos módulos comerciais avaliados pela norma hoje, então ele é classe A, e tolerância de potência, de 0 a mais 5 watts. Então, como a gente sabe, na fabricação tem sempre uma tolerância, né? Ele pode produzir mais ou menos, mas no caso da Canadian, ele só pode produzir mais. Ele pode, um módulo de 365, por exemplo, na STC, pode produzir 365 watts de potência ou 370, até 370. Ele não vai produzir menos do que a nominal dele, tá? Em datasheet. Ele pode até produzir 5 watts a mais. É isso que isso significa. Tá? E a mesma coisa para o módulo de monocristalino. Tá? Eles estão muito parecidos, vai mudar aí as características elétricas, e de resto é praticamente tudo igual. E eficiência também muda, monocristalina é maior. Beleza, vamos prosseguir. Tem pergunta aí, né, o Raoni? Eu acho que a gente pode deixar para o final, faltam 2 slides, só a gente dar esses exemplos aqui. Vamos finalizar aqui o slide, aí a gente vai atender as perguntas. Isso. Já nos dados mecânicos, os dados mecânicos dos dois módulos são iguais, tá?
a não ser pelo tipo da célula, que um é poli e o outro é monocristalino, mas os dois são half cell, ou seja, o arranjo das células, a gente pode ver aí pela foto da esquerda, tá? Cell type, tipo da célula, cell arrangement, né, o arranjo da célula, são 144 células no total, organizadas em dois subarranjos, né, dois compartimentos do módulo, e nesses dois compartimentos eles são divididos aí em 6 fileiras de 12. 6 fileiras de 12 módulos, 12 células associadas em série. Tá? Então, a gente tem aí o número total de células e a configuração, o arranjo dentro de cada subarranjo. Tá? 2 vezes 12 vezes 6. As dimensões, o peso, a capa frontal, né, geralmente o vidro, ele é um vidro temperado acima de 3 milímetros, tá, que é o que é utilizado hoje, aí é 3,2. O frame, ele é de uma liga de alumínio anodizado, né, aquilo que eu falei, tratamento superficial, por ele ser anodizado, não furar, não lixar, não fazer nada do tipo. E ele tem uma estrutura reforçada, né, o crossbar, né, ele é naquele... o quadrado ali do frame, ele é reforçado. A caixa de junção é IP68, tá? O grau de proteção dela é IP68, tem 3 diodos de bypass. O cabo, ele é o cabo que sai do módulo é 4 milímetros quadrados. Como eu falei, a extensão do cabo, aí, a gente tem a configuração retrato, configuração paisagem e configuração leapfrog. E as dimensões são diferentes para cada uma, como a gente falou lá atrás, mas agora vocês conseguem ver aí pelo datasheet. Sempre confirmar com o fabricante qual é o comprimento de cabo. A gente está usando hoje o cabo de 1.250 milímetros. O conector é o T4, é um conector aí fabricado pela Canadian, tá? É um conector próprio, mas que ele é adequado também para MC4. E 30 peças por pallet, como ele vem, né, da fábrica, e por container 660 peças. À direita, a gente vê as características de temperatura, então aqueles coeficientes que a gente falou, coeficiente para potência, coeficiente para tensão e o coeficiente para corrente. Tá? A gente vê aí, comparando os módulos de policristalinos com os monos, que eles são praticamente iguais, né? São iguais, todos os coeficientes de temperatura. Antigamente, os módulos monocristalinos, o coeficiente de temperatura era maior. Ele perdia mais energia e aumentava a tensão em relação à temperatura. Tá? Hoje, eles são praticamente iguais em coeficiente. Um outro motivo aí porque os módulos monocristalinos devem, aos poucos, aumentando a sua parcela no mercado. Porque eles estão com eficiência maior, estão com potências maiores e o coeficiente de temperatura hoje é igual. E como último dado aí, a gente tem a temperatura de operação nominal do módulo, que para o módulo poly é 42, mais ou menos 3 graus, e para o módulo mono é 41, mais ou menos 3. Então, a gente percebe que, além de tudo, a temperatura nominal de operação para o módulo mono ainda é 1 grau menor do que para o módulo poly. Isso significa o quê? Que numa condição normal de operação, e aí tem as características lá de 800 watts por metro quadrado e uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, o módulo monocristalino ainda aquece menos, ainda tem uma temperatura de célula menor do que o módulo policristalino. Então, essa é uma outra característica. Tem uma outra relação lá, que você consegue calcular a temperatura da célula por essa temperatura aí nominal. Então, esse dado também é importante por conta disso. O JA, né, os dados elétricos, a eficiência dele já é maior, tá? E o que a gente vai trabalhar é o de 405 watts, então a eficiência dele é de 20,2%, também tolerância de 0 a mais 5 watts. E os coeficientes de temperatura, em comparação aos outros, né, o de potência... o coeficiente de temperatura de potência ele é menor, cai de 0,37 para 0,35, e tanto de corrente quanto tensão, acho que também são melhores, né? 272. Isso, os dois são melhores, só o de corrente que é um pouquinho maior, mas a corrente não influencia praticamente nada. Não, ele é melhor também, desculpa. Antes era 0,05, agora com JA a gente consegue 0,044. Então todos os coeficientes de temperatura são melhores. Perfeito. Tá?
avançando aqui para concluir, os dados são um pouco diferentes aqui. Célula mono, peso, dimensões. A dimensão, assim, a altura aumenta um pouco. O cabo também tem seção de 4 milímetros quadrados. O número de células, né, são 144 também, mas arranjos de 6 vezes 24 células. A caixa de junção também tem 3 diodos. Conector é de um outro tipo, né, QC4, mas também que casa com MC4. Também tem 3 tipos de cabo diferentes disponível, né, para comercialização. E aqui ao lado, na direita, algumas características aí também de tensão, também vai ser 1.500 volts, temperatura é igual, fusível, né, capacidade de corrente reversa é um pouco menor, de 30 caiu para 20 amperes, mas a gente usa fusíveis de 15 amperes, então não faz diferença. Se tiver que fazer associação com mais de 2 em paralelo, 2 strings em paralelo. Ele também dá dados aqui de carga, né? Carga estática, né? Na frente e na traseira do módulo. A temperatura dele nominal é 45 graus, né? Um pouquinho acima dos outros, e a classe de aplicação também é classe A, ou seja, ele tem uma eficiência muito alta em relação ao que está disponível hoje para essa potência, para esse tipo de célula. Perfeito, perfeito. Gente, esse material ele foi um pouco menos extenso que o outro, né? O de inversores a gente acabou levando quase 2 horas de webinar aqui, apesar de ter sido muito positivo, a galera participou bastante. A gente vai responder as perguntas aqui. Se tiver ficado alguma dúvida e quiserem mandando aqui, a gente vai bater um papo aqui de 5 minutos respondendo perguntas. Então aproveitem, se tiver ficado alguma dúvida, escreva aqui, a gente vai responder. Eu vou começar pegando aqui de baixo para cima, que eu acho que ficaram só 2 ou 3 não respondidas. Então, eu vou responder aqui do Matheus, depois o Marcos vai responder, a gente vai trocando aqui. Vamos lá, os conectores T4 se encaixam nos MC4? Matheus Oliveira, sim, perfeitamente, eles são compatíveis. Inclusive com o conector do módulo da JA também, tá? Eles são tanto eletricamente quanto mecanicamente compatíveis. Não há problema nenhum aí. Isso aqui eu já respondi para o Alexandre. Alexandre, realmente, no exemplo que a gente usou ali, estava como célula policristalina, mas o módulo 385, sim, ele é monocristalino da Carnegie. A Paola perguntou aqui, eu cheguei atrasado hoje, talvez vocês já tenham falado sobre isso. Nós consideramos as compensações pela temperatura utilizando os respectivos valores do datasheet. Beleza. Onde utilizamos o valor de eficiência dos módulos? Sim, Paulo, a gente até comentou, mas não tem problema, a gente fala novamente. Porque após todas as perdas, o valor de eficiência real acaba ficando superior a essa eficiência. Marcos, você pode comentar? Ela tá falando aqui sobre a eficiência de projeto e a eficiência do módulo, na realidade. São coisas diferentes, sim. Perfeito, Paulo. Basicamente, a eficiência do módulo, ele é um dado de qualidade do módulo, significa que o módulo produz mais na mesma área. Então, você compara aí módulo com módulo, a eficiência sendo maior também é um bom indicador de qualidade, mas ela não é utilizada no projeto, tá? Por quê? No projeto, você vai utilizar como informação a potência de pico. Tá? Você calcula primeiro, baseado no consumo médio mensal do cliente, calcula a potência de pico do sistema. Tá? Então, você tem lá os dados de consumo mensal médio, transforma em dados de consumo mensal diário, estipula aí um fator de performance e obtém para aquela inclinação, aquele endereço e a orientação da água que se quer instalar, a orientação que se quer instalar, os módulos, determina aí através das bases de dados de radiação solar mundiais, como SUERA, o brasileiro aqui como CRECESB, você determina a irradiação média diária, tá? Para aquelas condições. Então, a partir dessas informações, consumo médio mensal e radiação média diária, você obtém a potência de pico do sistema. E essa potência de pico do sistema é a potência de pico de saída. Né? Já é a potência que você divide pela potência de pico do módulo, você obtém o número de módulos. Então, a eficiência, ela fica transparente. Né? A eficiência, você não precisa utilizar ela, né, nesse cálculo. Tá? Então, ela acaba não entrando
no dimensionamento, no projeto, mas é um fator importante de qualidade dos módulos. Exato, exatamente. Deixa eu ver se ficou alguma aqui sem responder, mas eu acredito que não. Não ficou, gente. Paola, a gente agradece a sua participação mais uma vez, a participação de todo mundo que está aí com a gente. É muito bacana a gente poder dividir esse tempo aqui. Uma outra coisa que eu queria começar a pedir a vocês era para a gente ter feito no último webinar, eu esqueci. É bom que a Sabrina tá aí, ela ajuda a gente nisso depois. A gente gostaria de receber de vocês sugestões de temas para a gente produzir o webinar aqui. É porque às vezes a gente acaba que no dia a dia a gente já fala de tudo e seria interessante ter um feedback de vocês do que vocês consideram mais crítico, mais importante ser abordado, alguns temas, alguns assuntos. Podem mandar para a gente via e-mail, ou de repente a gente elabora uma pesquisa aqui e manda para o e-mail de vocês, o nosso marketing, para a gente começar a produzir conteúdo aqui alinhado com a expectativa de vocês também. Beleza, gente? Isso é muito bom para a gente conseguir orientar. Isso, exatamente. A gente está sempre atualizando, obviamente, cada vez que a gente recebe, começa a trabalhar com produtos novos, a gente tenta elaborar material sobre eles para poder ficar tudo bem alinhado. Não sei se já teve sobre SPDA, fica a dica, excelente, Diego. Muita gente tem, exatamente, é um bom assunto. Uhum. Vamos lá, o Eduardo aqui está fazendo uma pergunta. Meio fora, mas me preocupa, telhado. Quando posso confiar em um laudo específico? Rapaz, pergunta difícil. Essa é a pergunta mais difícil que poderia ter aparecido aqui. É porque assim, José, vamos lá. O que acontece? Laudo estrutural, laudo de laje, laudo de telhado, é uma coisa que não compete a nós, engenheiros eletricistas. É algo que é elaborado ou por um engenheiro civil ou por um engenheiro mecânico. Eu acho que o maior ponto de confiança, primeiro, é você confiar no profissional. Talvez seja no profissional que está elaborando esse laudo para você. Talvez esse é o ponto mais relevante. O segundo ponto é que se o profissional está te dando um laudo de inspeção técnica, ele está dizendo assim, ó, a responsabilidade é minha, eu estou te dizendo que isso aqui está ok, está dentro do previsto, tá com a suportabilidade adequada para a carga que vai ser instalada aqui. Ou seja, você está meio que transferindo responsabilidade para quem de fato tem que ter a responsabilidade. Então, eu acho que deveria ficar tranquilo. Porém, esse é um ponto crítico que cabe até um webinar sobre isso depois. Instalações em telhado, galpão, laje, precisa sim de laudo, ainda mais quando é um projeto de tamanho relevante. Tá? Óbvio que residencialmente talvez fique uma coisa que fuja do escopo do projeto, do orçamento do projeto, mas quando você começa a falar de projetos comerciais, industriais, você tem sim que ter um laudo estrutural antes de você executar a instalação dos módulos ali. A gente sabe que tem uma média hoje aí mais ou menos de 15, 18 quilos por metro quadrado de instalação, contando o painel, contando a estrutura. Então, apesar de ser difícil de responder essa pergunta, não sei se o Marcos quer falar alguma coisa, mas é importante que tenha, assim, José, que seja feito por um profissional da sua confiança. Da sua confiança, porque assim, a gente tem visto vários casos aí que o telhado vai precisar de reforço, metálico, indústria, então, como o Raoni falou, para sistemas maiores, o custo de um laudo estrutural ele é muito baixo em relação ao sistema todo, então é sempre necessário, sempre vale a pena ter um laudo estrutural para você se resguardar, se proteger, se precisar fazer reforço também, estatisticamente o reforço que é necessário também, ele não inviabiliza o projeto, tá? Apesar do custo ser um pouco maior, vai depender também do reforço que precisar, dependendo do caso pode inviabilizar, mas se inviabilizar é um negócio que você perde, mas não vai instalar e depois cair, vai ser um prejuízo ainda maior. Exato. E você sempre tem que minimizar esse tipo de risco através de um laudo como esse, tá? Através de uma opinião técnica de um engenheiro civil,
pode ser responsável por essa parte. Sempre necessário. Exato, exato. É só um adendo a isso tudo. Gente, não economizem em segurança no projeto de vocês, não economizem em proteção. Gerador fotovoltaico, sistema fotovoltaico é um projeto de valor agregado. Não se deve fazer economias no sentido de cortar equipamentos de proteção ou equipamentos relacionados à segurança da instalação. A dor de cabeça depois é pior do que a economia. O Vitor falou aqui, possibilidade de aplicação de energia solar em estruturas flutuantes. Muito bom, Vitor. Usinas flutuantes, talvez seja um ponto legal para a gente anotar para assunto. Bacana. Alexandre está comentando aqui, em projeto do local do imóvel, tem que constar na parte de estrutura e da cobertura a parte de cálculos e resistências, realizado pelo engenheiro civil de projeto. Pode e deve se levar em conta esse projeto para um laudo que pode e aconselho até ser emitido pelo próprio engenheiro civil, responsável pela construção do imóvel. Excelente, Alexandre. Muito bem pontuado aí o seu comentário e é exatamente isso. Concordo com cada uma das suas palavras. Correção de inclinação e orientação. Legal, Vinícius. De repente a gente consegue montar aqui um webinar falando sobre projeto. Tentando agregar desde a parte ali de dimensionamento até a entrega de um projeto. Legal, é um assunto bom também. Com certeza. Gente, a gente já bateu 1h30 aqui de webinar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Aqui na tela tem o endereço aí de nossas redes sociais. Eu não sei se lá no primeiro a gente botou telefone. Acho que não tem telefone aqui. Mas, enfim, lá vocês conseguem fazer contato. A Sabrina aqui, ela tem contato do e-mail de vocês. Vocês vão receber um e-mail nosso por ter participado do webinar. E lá tem o nosso telefone, o nosso contato, o nosso ramal, o e-mail. Podem fazer contato e ficar à vontade. E como sempre, esse webinar foi gravado e vai estar no YouTube também. Beleza, gente? Então é isso. Mais uma vez a gente agradece e fica ligado aí na próxima webinar, que se eu não me engano é dia 14, né, Sabrina? Confirma aí, por favor. Eu acho que é dia 14 a próxima. Dia 14, gente. Então a gente vai começar a divulgar aqui o tema, vamos começar a divulgar tudinho. Espalha para todo mundo, tá todo mundo em casa de quarentena, vamos aproveitar esse tempo para enriquecer aí no nosso conhecimento. Vamos aprender. Beleza, gente? Contribuir. Aguardo vocês aí no próximo também. Tá? É isso aí, gente. Grande abraço, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Até mais, até a próxima. Até mais.